Esse foi o pior encontro da minha vida e muito por causa dele que hoje eu tô aqui contando as histórias que eu conto, né, compartilhando os relatos de vocês, porque esse foi o meu primeiro vídeo que viralizou nas redes sociais. Amigas, eu já contei essa história, né, em outros momentos e tal, é uma história que sempre que eu posto as pessoas engajam e tal, porque realmente é bem peculiar as coisas que aconteceram, e agora eu vou contar aqui todos os detalhes, mostrar prints, áudios e dar detalhe também do pós-história, porque houve atualizações desse caso, assim, nos últimos anos, então eu vou contar tudo pra vocês aqui. Pra quem não me segue há bastante tempo, talvez não saiba que eu comecei contando os meus relatos, as minhas histórias, né? Em determinado momento acabou as minhas histórias, o repertório de tragédias da minha vida tinha acabado, graças a Deus, hoje em dia eu tenho um relacionamento muito maduro, muito saudável, muito maravilhoso. Mas, no início eu contava as minhas histórias, claro, quando acabou o repertório, vocês começaram a me mandar as histórias de vocês e hoje eu compartilho os relatos de vocês, né? Bom, essa história aconteceu no ano de 2016. Eu tava começando a faculdade de nutrição, só pra contextualizar, tá? Eu me formei em relações públicas, odiava, com todo respeito aos relações públicas, mas eu não gostava da faculdade. Aí quando eu acabei, eu comecei a faculdade de nutrição. Então eu me formei nessas duas faculdades, né? Eu fiz toda a faculdade de nutrição também, eu adorei a faculdade de nutrição, mas hoje em dia eu virei blogueira, nada a ver com nada. E pra quem não sabe também, eu sou uma pessoa bem tímida, bem envergonhada. Assim, hoje em dia eu tô muito melhor, né? Hoje em dia é outro cenário, porque vocês me veem aqui falando, humilhando os homens. Talvez vocês não imaginem que há 10 anos atrás eu era uma pessoa muito tímida e envergonhada. É sempre bom contextualizar isso, porque talvez não faça sentido a história vocês me vendo hoje, né? Mas pensem que foi há 10 anos atrás. E eu era uma menina bem insegura, bem envergonhada, bem tímida, tá? Vamos lá. Eu conheci essa criatura na rede social, eu não lembro se foi aplicativo ou foi no Instagram mesmo. Eu achava ele bem gatinho, tá? Hoje em dia eu olho e penso, meu chapa, misericórdia. Deus me livre, tá? Péssimo. Mas na época eu achava ele bonitinho e tal, e aí eu comecei a conversar com ele. Eu vou ver se tem algum print da nossa conversa. Eu acho que talvez no Instagram tenha, sei lá. Então, se eu tiver algum print da minha conversa com ele, que deve ser constrangedora, eu coloco aqui na tela pra vocês verem. Bom, esse cara, então, me convidou pra sair, tá? Na época, assim, eu já tinha ido pra alguns encontros na minha vida, mas poucos, assim, eu tava meio que começando nessa coisa de flerte, tá? Eu tinha o quê? 20 anos, 20 e poucos anos. Ele me convidou para o encontro. Quem é de Porto Alegre, eu vou falar o nome do lugar só pra vocês visualizarem quem for de Porto Alegre, tá? No Viva Open Mall, tá? Que imaginem que é tipo um lugar que tem vários restaurantezinhos, barzinhos, várias mesas e cadeiras assim, enfim, é um lugar meio nada a ver para um encontro, mas ok, um lugar legal, minimamente legal. Eu lembro que eu cheguei lá, cumprimentei ele e percebi que logo ele ficou mexendo muito no celular, assim, tipo, ele não ficou conversando comigo. E aí eu entendi que ele tava chamando os amigos dele para irem pro lugar do encontro, tá? Em questão de, sei lá, 10 minutos, chegou uns 3 amigos dele e sentaram com a gente na mesa, tá? Pensem que, a partir daí, quando chegou os amigos dele, ele ignorou a minha presença, assim, ele nem dirigiu a palavra a mim. Ele ficava falando com os amigos dele e fingindo que eu não existia ali, só que eu tava completamente constrangida, né? Tipo assim, desconfortável naquele cenário e eu não tive coragem de levantar e ir embora. Porque várias pessoas falam, né? Ai, por que tu não foi embora? Eu devia ter ido, óbvio, hoje em dia eu teria ido, né? Com certeza, mas na época eu fiquei constrangida, sabe? Eu fiquei tipo, meu Deus, o que eu faço nessa situação? Então a gente ficou ali, ele começou a beber, ele pediu chopp. Eu lembro que os assuntos dele com os amigos giravam em torno de bebida, de drogas, coisas ilícitas, enfim, os papos eram todos esses, tá? E eu, uma menina completamente careta, tá? Eu nunca tinha usado, até hoje não uso, né? Mas assim, eu nunca tinha usado, fumado, coisas e tal, que eles já tinham, né? E eles falavam bastante sobre isso. E aí eu ficava meio tipo, gente, o que eu tô fazendo aqui, né? Bom, eu tava ali naquela situação e eu queria entender o porquê que ele tava me tratando daquele jeito, né? Tipo, será que eu tinha feito alguma coisa e tal? E óbvio que dentro da minha cabeça eu já tinha entendido que ele não tinha gostado de mim. O que é super aceitável. Tu não é obrigado a gostar de uma pessoa que tu vai no encontro. Sempre que a gente vai no encontro com alguém, né, a gente tá correndo risco de repente, não gostar daquela pessoa, não achar ela atraente, não achar ela interessante. No caso, ele nem tentou me achar interessante, né, porque ele fingiu que eu não existia. Mas imaginei que ele não tinha me achado atraente e por isso ele tava agindo daquela maneira. Mas eu queria ter certeza desse fato, tá? Eu queria ter certeza. E aí, naquele momento, eu pensei, tá, eu vou levantar da mesa, vou ir no banheiro. Quando eu for no banheiro, óbvio que eles vão falar alguma coisa de mim, porque tava só ele e o clube do Bolinha ali falando besteira. Então, óbvio que quando eu sair, eu vou virar o assunto da rodinha, né? E aí, o que eu fiz? Deixei o meu celular dentro da bolsa, a bolsa meio que em cima da mesa, né? O celular naqueles bolsinhos de fora, gravando, tipo, gravando áudio, né? Botei em gravação de voz e deixei gravando. Eu vou mostrar agora o áudio pra vocês, tá? Vamos lá. Ai, Mel.
meu, tu olha o Instagram, tu diz, pá, ô meu, daí tu olha o bagulho, que merda. Ô meu, não sabia o que eu ia fazer, meu. Eu não sabia, ô meu, tanto que eu me tranquei no banheiro, eu não sabia o que eu ia fazer, meu. Ah, tá um perdido, sei lá o que eu ia fazer. E eu chamei ela, eu falei assim, meu, eu tô aqui no Viva e tal. E eu achei que era uma mina valendo, meu. Mas no Instagram tá um bagulho muito valendo. Não, meu, era uma mina conhecida no Instagram, meu. Basicamente ele falou que eu no Instagram era uma mina muito valendo, né? Tipo, ele tinha gostado das minhas fotos e tal, mas que pessoalmente ele tinha ficado horrorizado e pensou em se trancar no banheiro para dar um perdido. Sim, esse áudio é bem comprido, mas eu não tenho mais o áudio inteiro, né? Eu tenho só essa parte que eu lembro que na época eu recortei e mandei para algumas amigas. Peraí, deixa eu devolver o microfone aqui. Tenho quase certeza que no áudio completo dá pra ver que ele fala que eu sou gorda, tipo, alguma coisa no sentido de corpo, tá? Na época eu era super insegura com o meu corpo. Eu era mais magra do que eu sou. Eu vou botar foto minha da época aqui, porque talvez vocês pensem, nossa, ela era o bicho papão, né? A mulher mais feia do mundo. Eu acho que eu não era a mulher mais feia do mundo, a ponto da criatura ter que se trancar no banheiro. Mas enfim, vou colocar fotos aqui de como eu era na época. Não que justifique o cara fazer uma pataquada dessa, né? Mas enfim. Eu voltei pra mesa e óbvio que eu não ouvi o áudio ali na hora, né? Eu só, tipo, guardei o celular, continuei ali mais um tempo. Eu lembro que eles começaram, era num sábado, tá? Eu acho. Eles começaram a combinar de ir numa festa naquela mesma noite, assim. Então eles estavam tipo, vamos na festa tal, uma festa que inclusive eu ia de vez em quando. E eles compraram ingresso, tipo, pelo site ali da festa e não me chamaram. Óbvio, não estavam nem conversando comigo, quem tirar me convidar pra festa. Mas eles nem falaram, tipo, se tu quiser ir junto, não sei o quê, porque eu tava ali junto, né? Aí eu lembro que eles compraram ingresso pra festa e eu fiquei ali, né, a ver navios. Eu lembro que esse cara bebeu bastante naquelas horas que a gente ficou ali, então ele ficou meio bêbado de chopp, assim. E quando ele foi embora, ele só pegou e levantou e saiu. Tipo, ele não me deu tchau. Tipo, ele não falou, tipo, beleza, tchau. Sei lá, qualquer coisa que uma pessoa minimamente educada faria. Quando eu cheguei em casa, então, eu escutei o áudio e eu lembro que eu fiquei super chateada. Porque assim, gente, 20 anos, tá? Eu sempre fui super insegura com a minha aparência, com o meu corpo. Eu dava muita importância. Eu ainda dou, tá? Eu sou uma pessoa bem vaidosa. Eu dou importância pra minha aparência, tá? Enfim, isso é importante pra mim. Só que na época eu botava um peso muito grande nisso da aparência. Então o cara falar aquilo ali, óbvio que mexeu comigo. Eu não vou mentir, tipo, não me abalei. Não, me abalei, eu tinha 20 anos. É horrível tu ouvir uma coisa dessa, sabe? Aí eu lembro, eu vou até abrir aqui e vou colocar na tela aqui pra vocês verem. Gente, essa história foi em 2018, não foi em 2016. Chocada, acabei de perceber isso, tá? Mas não muda muito, né? Eu achei um print do meu grupo de amigas, tá? Que eu tô contando esse fato pra elas. Eu falo, né? Alguém aí disposto a ouvir o meu date horrível? Isso 10h30 da noite, tá? Contei, eu não tenho esse áudio, né? Mas enfim, foi basicamente isso que eu contei pra vocês agora. E eu falo assim pras minhas amigas, eu vou botar aqui o print. Na real, eu fiz uma coisa que eu não devia ter feito, mas eu tava muito irritada com aquela situação. Eu fui no banheiro uma hora mais pro final e deixei meu celular dentro da bolsa gravando. Prefiro não comentar o que ele falou. E as minhas amigas reagiram dessa maneira aí que vocês estão vendo no print. Falaram, nossa, gênia, conta tudo, conta, nananã, tá, enfim, né? Elas ficaram ali curiosas. Eu lembro que depois que eu postei essa história, a primeira vez que ela super viralizou, acho que deu umas 8 milhões de visualizações no TikTok, a primeira vez que eu contei. Só que esse vídeo, eu não tenho mais esse vídeo, porque uma vez eu fui hackeada, hackers querendo dinheiro, golpe e tal, e eles apagaram. Não era, tipo, hackeada por homens que eu estou expondo na internet, eram de fato hackers que estavam querendo dinheiro. Eles apagaram esse vídeo, que raiva, eu fiquei muito brava, porque esse vídeo estava fixado no meu TikTok e eles foram lá e apagaram todos os vídeos fixados. E amigas, esse vídeo viralizou muito, eu postei esse áudio também, né, eu contei tudo isso que eu contei pra vocês, eu fui contando em alguns vídeos nas redes sociais. E uma coisa que eu sempre tinha na minha cabeça era, será que esse cara ficou sabendo que eu contei? Porque eu contei anos depois, né, tipo assim, 6 anos depois eu contei essa história na rede social, então eu pensei, tipo, ele não deve, será que ele viu, né, porque o vídeo viralizou muito. Todo mundo queria saber quem ele era, né, me mandava muita mensagem, às vezes me encontravam na rua, tipo, meninas em Porto Alegre, em festa, assim, e me perguntavam quem era o cara, porque, tipo, elas queriam muito saber quem era. E, obviamente, eu nunca falei, né, as únicas pessoas que sabiam quem era eram pessoas bem próximas e tal. E aí, beleza, alguns anos atrás, eu acho que uns 3 anos atrás, mais ou menos,
esse cara começou a frequentar um lugar que eu também frequentava, lá em Porto Alegre. Nem moro mais em Porto Alegre, tá? Moro em São Paulo, não tem nada a ver, nunca mais vi esse guri na minha vida. Mas ele começou a frequentar o mesmo lugar. E aí, quando eu vi, eu pensei, bah, eu não acredito, sabe? Só pra finalizar a história com chave de ouro, tá? Teve um dia que era tipo uma confraternização desse lugar, tá? Então tinha banda de pagode, chopp, coisa assim. Eu tava lá com as minhas amigas e essa criatura também tava lá. E aí eu bebi uns chopps a mais, isso foi antes de conhecer o Marlon, tá? Eu tava solteira e tal. Não que eu tivesse interessada nele, ele tava horroroso, horripilante. Mas só pra deixar as coisas claras. Eu lembro que eu bebi uns chopps e eu pensei, queria perguntar pra esse cara se ele sabe quem eu sou. Tipo, eu queria saber, tipo, eu tinha essa curiosidade de dentro de mim de querer saber se ele ficou sabendo dessa história, sabe? Aí eu lembro que eu fui até ele, eu nunca mais tinha conversado com ele na vida, tá? Nem nesse lugar ali que ele começou a frequentar. Eu cheguei pra ele e falei, oi, tu lembra de mim? E aí ele me olhou, sabe quando a pessoa te olha com uma cara de não faço a menor ideia quem a senhora é. Por mais que agora vocês estejam pensando, ai, Laura, ele se fez de louco, óbvio que ele lembra. Não, eu realmente acho que ele não lembra, tá? Porque como eu falei antes, ele fuma. Ai, os neurônios nem estão mais funcionando direito, aquela coisa. Não, mas falando sério, dá pra ver que ele é meio perdido, tipo assim, meio avoadão, assim. Então, tipo assim, a chance dele realmente não lembrar era muito grande, tá? Perguntei isso pra ele e ele falou que não lembrava. E aí eu falei assim, muitos anos atrás a gente saiu num encontro. E eu não lembro exatamente em que palavras eu falei isso, tá? Mas foi no sentido de, a gente saiu muitos anos atrás, foi um encontro meio estranho, acho que tu não gostou de mim, né? E anos depois eu acabei contando isso na internet. Eu não lembro se eu contei de cara que eu contei na internet, tá? Mas eu comecei a introduzir esse assunto. E aí ele falou assim, não, mas como é que tu vai provar que sou eu? Senhor, eu sei as pessoas que eu saio na minha vida, que eu vou eu lembro, eu tenho os meus neurônios que ainda estão funcionando. Então, tipo assim, ele achava que eu tava mentindo, que não era ele, porque ele de fato não lembrava. Aí quando eu contei essa história, contei que ele tinha tido comportamentos ruins comigo, claro que eu não cheguei brigando com ele, muito pelo contrário, eu cheguei falando assim, isso faz muitos anos, a gente era mais novos, né, a gente fazia umas besteiras, hoje em dia eu tô outra pessoa, imagino que tu também. Tipo, eu tentei amenizar a situação, né, eu não ia chegar na cara de pau pra criatura lá e falando, tipo, seu filho da puta, devia ter chegado, né? Pensando bem aqui comigo, devia ter... Enfim. Aí eu cheguei nessa suavidade, tipo, não, porque faz muito tempo, tá tudo bem, hoje em dia já superamos e tal. E ele, não, como é que tu vai provar? Não era eu não lembro. Aí eu falei, olha, eu acho que a gente deve ter até hoje a nossa conversa lá no Instagram dele. Abre aí então, abre o Instagram e me mostra. Eu na frente dele, ele querendo que eu provasse. Nessa hora eu abri a rede social dele e eu confesso que eu não lembrava se tinha a DM lá ainda, porque, sei lá, eu podia ter apagado a conversa inteira, porque eu tava irritada na época e tal. Mas eu não tinha apagado e tava lá, então eu abri na frente dele assim, e aí tava toda uma conversa assim, dele falando comigo e tal. E aí ele, realmente, então era eu, né, e tal. E aí ele se interessou no fato de que eu tinha virado influenciadora. Daí ele, tá, mas tu ganhou dinheiro com esse vídeo? Aí eu falei, olha, indiretamente sim, porque eu ganhei seguidores, né, o vídeo deu milhões de visualizações, então indiretamente eu ganhei. Dele, sabia que eu posso te processar? Vai ter que processar de novo, porque eu tô fazendo mais um vídeo. Quantos processos o senhor vai fazer, querido? Aí ele falou, sabia que eu posso te processar? Eu falei, mas então processe. Pense nisso, num pagode rolando, a confraternização do lugar e a gente ali. Aí ele falava assim, não, eu posso te processar. Eu não vou fazer isso, eu não sou desse tipo, mas eu poderia te processar. E eu falando pra ele, mas pode processar. Fica bem à vontade. Aí ele falava assim, não, tu me expôs na internet. Eu falei, tá, mas tu ficou sabendo dessa história? Essa história chegou até ti? Alguém te reconheceu e foi até te falar dessa história? Dele, não. Tipo, já tinha passado 10 anos quase. Que eu tava 10 anos contando a mesma história e ninguém nunca tinha reconhecido ele de tão insignificante e desconhecido que ele é na cidade. Nunca ninguém tinha reconhecido ele e mesmo assim ele falou, não, tu me expôs. Eu, cara, como é que eu te expus se ninguém nunca te identificou? Eu nunca falei quem tu era, né? Eu entendi o que foi, tá? Ele, eu acho que em determinado momento da vida dele, ele trabalhou como modelo, sei lá, alguma coisa assim. E meio que largou essa profissão, foi fazer outras coisas da vida dele. Então, ele meio que vê influenciador, blogueiro, criador de conteúdo como alguém que roubou
o trabalho dele. Tipo, foi isso que ele deu a entender naquele momento, sabe? Ele entrou no assunto de influenciador e tal, e eu senti que ele tinha um ranço de quem criava conteúdo na internet e de repente trabalhava com marcas e tal, porque antes apenas os modelos faziam isso, né? Então eu senti que rolou uma alfinetada nesse sentido, uma frustração, tipo uma frustração da vida dele. E aí ele ficou sabendo que uma pessoa, por causa dele, começou a ganhar dinheiro com a internet. Então tu pensa o tamanho da frustração que ele não ficou, né? Enfim, daí ele ficou muito nessa tecla de vou te processar. E eu falava, não, pode processar, fica à vontade, não sei o quê. Dele, não, mas tá tudo bem. Ele sempre tentando ser amigável. Não, não vou te processar, eu não sou desse tipo, mas eu poderia. Ele falava assim. Porque assim, na verdade a história aconteceu comigo na minha vida. Eu nunca expus ele, tanto que nunca ninguém descobriu quem esse cara era, tá? Por mais que ele fale, eu posso pegar todo o dinheiro que você ganhou com essa história. Não, porque o mérito, né, eu tô falando algo óbvio aqui pra vocês, né, mas o mérito de ter pego uma história ruim que aconteceu na minha vida, e transformado numa coisa que gerou um entretenimento para as pessoas, o mérito foi meu, né? Tipo assim, não foi dele, ele só fez a merda. Então eu achei muito engraçada essa reação dele, só provando que 10 anos depois a pessoa não evoluiu em nada, muito pelo contrário, até piorou talvez. Sabe uma coisa engraçada que eu acho sobre essa história toda? É que direto eu recebo relatos de mulheres que saíram com homens e quando elas se depararam com esse cara, elas não acharam ele atraente. Tipo, eu saí com um cara, quando eu vi ele pessoalmente eu não gostei. Tipo assim, ele não era tão bonito quanto nas fotos. Mas todas as mulheres que me contam essas situações, elas são respeitosas com o cara. Tipo assim, pode ser que ela não queira mais sair com aquele cara, o que é válido também, tu não é obrigada, né? Mas ter respeito pela pessoa, isso é algo que eu vejo que a maioria, se não todas as mulheres têm, sabe? E o homem, em contrapartida, né, eu já recebi relatos contrários, onde o cara acha a mulher feia, que foi o meu caso, né, ele, tipo, não me achou bonita ali e tal, e me tratou desse jeito. E os homens fazem isso, tipo, se ele vê a mulher no encontro e ele não acha ela bonita, não todos, né, gente, obviamente, mas alguns, e eu já recebi vários relatos assim. Se o cara não acha a mulher atraente o suficiente, ele vai embora, ele dá um perdido, ele deixa a mulher no meio da rua sozinha, ele deixa a mulher no restaurante sozinha. Isso já aconteceu várias vezes nos relatos que eu conto, tá? Inclusive, comecem a me mandar mais histórias de encontro, né? Porque antigamente eu contava muita história de encontro, até que hoje em dia eu conto mais prints, né? Tipo, eu reajo mais aos prints, mas eu amava contar a história de encontro também. Enfim, menina, que loucura, né? Que loucura. Bom, amigas, me contem histórias de encontro no meu e-mail, que eu quero trazer mais histórias aqui pra vocês, e me mandem prints e relatos e coisas, que eu quero agora começar a trazer mais vídeos por semana aqui no YouTube. E se inscrevam no meu canal e curtam o vídeo. Beijo!